Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Cristo nos une sempre mais. E graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E graças a Deus que nós estamos nesse sábado de primavera para gravar mais um culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Que realmente seja uma primavera de bênção na tua vida, na nossa vida. E vamos ler a palavra de Deus para a nossa meditação nessa noite, que está escrito no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo São João. Está escrito assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essas foram as palavras que o Senhor Jesus deixou escrito para nós. As pessoas dizem que há tantos caminhos que levam a Deus. Há tantos meios que levam a Deus. Mas o Senhor Jesus deixa escrito aqui que Ele, só Ele, é o caminho, o único caminho. Ele é a verdade e nele não há mentira. E Ele é a vida eterna. E ninguém chega ao Pai se não for através dele. Quer chegar ao Pai? Quer ver o Pai? Entrega seus caminhos, a sua vida a Jesus. Aceita o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua alma. E você verá Deus. Porque não há outro caminho. Ele é o único caminho. Senhor Jesus, abençoa cada vida que está ouvindo nesta noite, que vai ver esse culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Que seja abençoado pelo louvor, pela palavra, pela oração. Senhor Jesus, o Senhor é o nosso único caminho. Que o Senhor possa estar agora visitando cada vida, Senhor. Levando um milagre, a bênção, a provisão. Todas as bênçãos, a sorte de bênção que as pessoas precisam. O trabalho, a paz, a cura. Tu és a nossa cura. Tu és o nosso caminho. Tu és a nossa luz. Tu és a nossa vida eterna. E só através do Senhor Jesus veremos a Deus. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão, porque só Tu és digno. E glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E todos que creem digam amém. 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 Graças a Deus. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita e a sua maneira a mais linda. Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca
a sua maneira, a mais linda. Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Boa noite, irmãos, a paz seja convosco. Cristo nos une sempre mais. Nós estamos aqui nesse sábado para mais um culto online que vai penetrar na casa dos irmãos. Que Deus venha abençoar, Deus venha fortalecer o fraco, o caído e o abatido. Que o Senhor venha abençoar o nosso trabalho, venha abençoar o nosso projeto. Isso aqui edificando o corpo de Cristo, divulgando a palavra do Senhor. Que o Senhor venha fortalecer o trabalho dos irmãos envolvidos nesse trabalho, que haja paz na vida deles, que haja saúde física, Senhor. Nós precisamos de saúde física. A humanidade está passando por um declínio físico, espiritual. Que o Senhor venha liberar uma unção de cura, uma unção de milagre. Nós precisamos de um milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe todos os nossos seguidores, todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Inscreva-se nos nossos canais, deixe o seu like lá, ajude-nos a expandir, a divulgar a palavra do Senhor. O Senhor nos colocou aqui na terra como reis, sacerdotes e evangelistas para fazer a obra dele em nome de Jesus. Deus abençoe todos os irmãos que congregam conosco na capela, seus familiares de perto, de longe, de distante, que haja uma unção de paz, uma unção de amor, uma unção de alegria no meio da igreja de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a nossa paz, Jesus Cristo é a nossa alegria, a nossa força, a nossa virtude. Precisamos desse ânimo do Senhor. Fortalece a nossa caminhada em nome de Jesus. Amém. E o Senhor nos deu nesta noite uma palavra de edificação, que é fidelidade ao Senhor. O tema de hoje, irmãos, é fidelidade ao Senhor. Deus está buscando homens e mulheres que sejam fiéis para com Ele, que sejam fiéis no seu chamado e prosseguir na fidelidade. Porque falar que é fiel é fácil, seguir no caminho da fidelidade é um pouco mais apertado, mas o Senhor nos dá força, Ele nos dá força e virtude para caminhar na fidelidade para com Ele. Que nós viemos ser fiel ao Senhor em tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer, em nome de Jesus. Amém. Fidelidade ao Senhor. Eu vou ler o texto, vou ler 3 versículos só. 39:1. Gênesis 39:1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco do faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou o ouro da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. O Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que Deus estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. José achou graça aos seus olhos, e serviu a ele, pôs sobre sua casa, entregou tudo nas mãos de José, porque ele viu fidelidade em José. Soberano Deus, dos deuses e dos deuses. Aqui está a sua palavra, Gênesis 39, fidelidade ao Senhor. Nós estamos aqui diante de um rapaz, diante de um homem, que foi fiel aos seus princípios, foi fiel ao seu chamado e permaneceu fiel até os últimos dias. Sejamos imitadores de José, sejamos um José aqui na terra, porque Jesus conta conosco. Então nós vemos, irmãos, os eleitos de Deus são
fiéis ao seu chamado. E todas aquelas pessoas que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu, a maioria deles, irmãos, permaneceram, trilharam o caminho da fidelidade para com o Senhor. E Jesus chamou 12 homens, um só que foi fiel ao Senhor, na verdade. E os demais, os 11, os outros, as mulheres, que todos que acompanhavam o Senhor Jesus, ele tinha o espírito da fidelidade. E colocava em prática, irmãos, essa fidelidade. Nós temos que ser fiéis em tudo aquilo que nós viemos para propor a fazer, tanto para Deus, como na nossa casa, no trabalho, na igreja. O pastor conta com os fiéis da igreja, irmãos. Nós temos que ser fiel ao chamado e permanecer nessa fidelidade. Então veja vocês, amados, que José foi levado ao Egito. Então Potifar o comprou. Então vocês imaginem, irmãos, no tempo que nós vivemos, você é um escravo, você é vendido como escravo, você é comprado como escravo. Então literalmente você não tem nada a perder. Não é verdade? Você pode se desviar do seu chamado, você pode se desviar do seu caminho por aquilo ao qual você foi feito. José foi expurgo do meio da sua família, pelos seus próprios irmãos. Na verdade, ele foi vendido como escravo para uma terra estranha, para um povo estranho. Muitas vezes a pessoa sai de países estranhos, vai para um outro país, línguas estranhas, costumes estranhos, alimentos estranhos. Mas quando chegar naquele país, a pessoa tem que ser fiel às leis daquele país, irmãos. Senão, ele vai ser deportado novamente. José foi fiel, irmãos. José tinha um princípio no coração dele. O espírito da fidelidade era com ele. Ele aprendeu com seu pai Jacó. Ele aprendeu com seu avô, ele aprendeu com o seu bisavô, irmãos. Nós aprendemos com Jesus Cristo. Nós aprendemos com a palavra do Senhor, fidelidade. Jesus Cristo é o espírito da fidelidade. Ele foi fiel ao grande eu sou. Ele foi fiel a Deus, ao seu chamado. Jamais ele se desvencilhou da esquerda nem para a direita. Jesus Cristo foi fiel até a cruz do Calvário, irmãos. Ele não fraquejou. Passou por sofrimentos, perseguições, açoites, na verdade. Mas a fidelidade com Jesus era forte, era grande. Ele é o exemplo da fidelidade para nós. Nós vemos que nós somos comparados por Jesus. Nós vemos que a Bíblia nos compara, irmãos, ao Senhor Jesus. Em Apocalipse 5, 9 diz assim, na verdade, e cantavam um novo cântico dizendo, digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e que o seu sangue comprasse para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizesse reis e sacerdotes, reinarão sobre a terra. Então vejam vocês, amados, que os fiéis são destinados para a vitória. Os fiéis são chamados, são convidados para desfilar, para desfrutar da vitória que Deus tem para cada nós. E nós vemos, irmãos, que João está dizendo aqui que as pessoas, irmãos, foram chamadas, tribos, línguas, nações, para ser fiel ao Senhor, para trilhar o caminho do Senhor, para receber as bênçãos que Deus tem para cada um de nós. E nós vemos que nós temos que aprender, irmãos, o papel da intercessão. A igreja, os irmãos são intercessores. Nós somos intercessores porque nós aprendemos com o Senhor Jesus interceder um pelos outros. Nós recebemos esse dom do Senhor, recebemos esse dom de fidelidade, recebemos esse dom de intercessão e temos que colocar em prática em nome de Jesus Cristo, irmãos. Nós vemos que, diz o texto, que Apocalipse diz que nós estamos numa guerra espiritual e o Senhor diz que nós somos aqui como profetas, nós estamos aqui como reis e sacerdotes.
Nós somos aqui sacerdote do Senhor, nós estamos para fazer a obra que o Senhor colocou em nossas mãos, porque Ele confia na nossa fidelidade para com Ele. Qual o sacerdote tem que orar, o sacerdote tem que instruir, o sacerdote tem que ensinar os irmãos ao qual caminho que deve andar. Somos reis do Senhor, nós somos reis nessa nação, somos reis da igreja. Jesus Cristo, Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores sobre nós, irmãos. E nós vemos que o Senhor diz: olha, vocês são os mensageiros, vocês vão levar a palavra sobre todas as tribos e línguas. Então eu e você somos sacerdotes dentro da igreja, nós somos reis porque temos povos que nós orientamos, conduzimos ao Senhor, e o Senhor deixou os evangelistas para levar a palavra dEle até os confins da terra. O Apocalipse 9 está dizendo. Então você vê que Deus tem essa visão profundamente para conosco. Nós vamos abraçar, irmão, nós vamos triunfar com Jesus através da fidelidade. Então quando Jesus diz para mim que eu e você somos sacerdotes, eu e você somos reis aqui na terra, porque Ele colocou uma unção de fidelidade a Ele, Rei dos reis, o sumo sacerdote. Ao estar sobre Ele, Ele colocou esse encargo para mim e para você, porque Ele confia em nós. Então o Apocalipse diz que os evangelistas vão levar a palavra para todos, e o Senhor diz que o crente, irmãos, eles têm uma intercessão de autoridade, como sacerdotes, irmãos, aqui na terra. Deus delegou uma autoridade sobre mim e sobre você, e nós temos que ser fiel ao Senhor, essa autoridade de sacerdote. Temos que fazer a obra que Ele nos arregimentou, Ele nos colocou. O mundo está passando por crise, porque muitos sacerdotes se mantêm defraudados, muitos sacerdotes têm sido infiel ao chamado, irmãos. Voltemos ao primeiro amor. Então nós vemos, irmãos, que o Senhor diz que eles cantavam um novo cântico, um cântico de alegria, e todas as línguas, tribos, povos e nações estavam todos alegres, todos felizes, irmãos, tocando e louvando e glorificando o grande eu sou. Ele conta comigo, Ele conta com você. Então nós vemos que eles cantavam um novo cântico, eles tinham prazer, irmãos, de ter esse título como sacerdócio real. Eles vão reinar como nós. Eu e você somos sacerdotes de Cristo aqui na terra. Nós temos que fazer a obra que Ele colocou em nós. Ele confia em nós, porque Ele confia na nossa fidelidade a Ele. Amém, amados? Então nós vemos que José, ele foi vendido como escravo, na verdade. José, irmãos, ele tinha palavra na vida dele, José tinha profecia na vida dele. Ele não se deixou vender, irmãos, ao seu íntimo. E venderam, irmão, o externo de José, mas o interno de José continuava fiel ao Senhor. Ele era fiel aos seus princípios, na verdade. Venderam ele como escravo, mas venderam o corpo físico, mas o seu parte espiritual havia fidelidade ao Senhor, fidelidade ao seu pai, fidelidade aos princípios hebraicos. Nós vemos que, pelos seus irmãos, foi vendido por quem, irmãos? Pelos irmãos. Os irmãos sendo infiéis. Muitas vezes dentro de casa há um espírito de infidelidade. Infidelidade do pai, infidelidade da mãe, dos filhos. Os irmãos de José foram infiéis a José. Foram infiéis ao seu pai, Jacó, que confiava nos filhos, mas o espírito de infidelidade, irmãos, brotou, germinou no meio daquela família. Isso a gente vê direto no noticiário, na verdade, fidelidade dentro de casa. Um tira a vida do outro, um persegue o outro, pais, mães, filhos. Irmãos, arrependa-se, olhe para o céu,
tire esse espírito maligno, tire esse espírito de incredulidade, tire esse espírito de amargura de dentro do seu coração e receba o espírito de fidelidade ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós não somos mais escravos, irmãos, nós somos livres, na verdade. Nós não somos mais escravos, diz a palavra. Jesus já nos comprou, Ele já nos pagou com o seu próprio sangue na cruz do Calvário. Nós somos fiéis, somos livres. Jesus nos libertou da escravidão. Seguimos ao Senhor Jesus, na verdade. Então veja vocês, amado, que o faraó, o Potifar, general do faraó, irmãos, eunuco do faraó, ele comprou José, não é verdade? Muitas pessoas deixam se vender, muitas pessoas traem o Senhor Jesus por parcas moedas, como Judas o traiu, mas Jesus prometeu estar conosco, irmão, todos os dias da nossa vida. Jesus diz lá em Mateus, não te deixarei, não te desampararei. Você poderá passar por momentos trágicos, você poderá passar por momentos difíceis, mas clame ao Senhor. Ele é fiel aos seus princípios. Ele diz, olha, eu não vou deixar, não esqueci de vocês. Eu prometo estar com vocês todos os dias. Clame por essa promessa, clame por essa unção. Senhor, tenha misericórdia de nós. Libera uma unção de cura, Senhor, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Fortalece, Senhor, esses doentes que estão nos hospitais, porque eles clamam por Ti. O Senhor não esqueceu deles. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos, irmãos, que José, essa é a verdade, então era fiel ao Senhor no seu serviço. Não importa as condições que esse rapaz estava, mas ele era fiel ao seu patrão, como escravo numa terra estranha, línguas estranhas, tudo costumes estranhos. Então essa promessa de fidelidade é a chave de ouro para a nossa vida. Jesus falou, não vou te deixar, eu não vou te abandonar, todos os dias da minha vida, da sua vida eu estarei com você. Essa chave de ouro que nós temos para abrir as portas da fidelidade, falar, Jesus de Nazaré, tem piedade de nós, o Senhor é fiel aos seus princípios, se conosco, Senhor, agora e para sempre. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos, irmãos, que Paulo, na verdade, foi um espírito, foi um homem de fidelidade ao Senhor. Paulo foi fiel ao Senhor, ele tinha tudo para quebrar os princípios, pelo sofrimento dele, pelas prisões dele, pelos naufrágios dele, pelos açoites deles, mas o Senhor era com ele. Então o espírito de fidelidade de Paulo, irmãos, é um exemplo para nós. Quando nós estudamos a vida de Paulo, a trajetória de Paulo após a sua conversão, só sofrimento, só perseguição, mas o Senhor tinha a palavra de fidelidade para com Paulo. Paulo, eu não te deixarei, até o último minuto você vai cumprir a palavra que eu tenho para você. Glória a Deus, Senhor amado. E Paulo, irmão, ele estava preso como escravo, exatamente como esse rapaz, para ser vendido, para ser morto numa terra estranha, em Roma, queridos irmãos. E Paulo naquele navio de escravo, naquele navio pré-morte, aquele navio é destruído. Paulo e os demais são conduzidos a uma ilha. Então você tem, quando lê a Bíblia, quando você vê essas coisas, você tem que entrar no reino dos mistérios, da fidelidade de Deus, como se Deus tem palavra de fidelidade para com Paulo e vai matar Paulo, irmãos. Não pode. Deus não quebra princípio, ele diz, eu estou contigo até os últimos dias. Então Paulo é levado ali para aquela ilha, não é verdade? E naquela ilha ali, enquanto os pessoal estavam tudo tremendo com medo, Paulo está pegando gravetos, pegando mato para reacender a fogueira. O servo, Paulo, irmãos, dando uma de escravo, buscando gravetos, buscando pedaços de madeira para
colocar na fogueira. Uma víbora pega na sua mão. Falou, olha aí, ó, ao pecador, ao desobediente. Ele quebrou os princípios da fidelidade para com Deus dele. Acusadores, irmãos. Para acusar tem muitos, para abençoar tem poucos. Paulo balançou e jogou a víbora no fogo. Paulo e os outros amigos dele, o navio já era, ilha estranha, lugar estranho. Mas havia a palavra da fidelidade para com Paulo, não te deixarei até o último dia, Paulo. Jesus falando isso para Paulo e para nós. Então nós temos que falar, Senhor, Tu és fiel, Tu és fiel ao seu princípio. 3 meses depois, o grande eu sou, o Todo-Poderoso de Israel, fez com que o navio ancorasse para pegar Paulo e os seus amigos, para levarem até Roma. Fidelidade na palavra de Deus. 3 meses em costa, navio à disposição de Paulo e seus amigos. Deus tem um navio para mim e para você, para levar nos caminhos aonde nós temos que chegar, irmãos. Deus não esqueceu de nós, Ele é fiel. Então nós vemos que fidelidade, irmãos, traz promoção, na verdade. Você tem que ser fiel na empresa que você trabalha. Você tem que ser fiel aos seus princípios, à organização da empresa. Veja vocês aqui, quem vendeu esse rapaz? Os irmãos dele, com ciúmes, com inveja. Na verdade, você tem na sua empresa que você trabalha, o pessoal pode ter ciúme de você, inveja de você, mas você fala, eu tenho a palavra de fidelidade do Senhor, que eu vou crescer, eu vou prosperar, vou frutificar essa empresa. Glória a Deus. Nós temos que liberar a palavra profética, irmãos, que está em nós. Então José, ele foi promovido, irmãos, a mordomo, na verdade. Então, quando nós somos fiéis do Senhor, o espírito da fidelidade é bênção, alegria, saúde, promoção, vitória, prosperidade. Está no mesmo bojo, está dentro da taça de ouro que o Senhor tem para mim e para você beber, irmãos. Amém. Na verdade, nós vemos que as obras das nossas mãos prosperará. E vendo, pois, o Senhor que Deus estava com Yosef e tudo o que fazia prosperava. Então você tem que olhar para as suas mãos e falar, Senhor, abençoa minhas mãos. Onde eu colocar as mãos, que haja o fruto da prosperidade, que venha crescer, que venha dar certo, seja um trabalho na igreja, na minha casa. Tem pessoas aqui em casa que pegam um prato, pô, o prato cai da mão. Pega uma xícara, pô, cai da mão. Irmão, tem que orar pelas suas mãos. Então, na empresa, você trabalha, você tem que orar pelas suas mãos, porque onde você colocar as mãos na empresa, o serviço que você estiver fazendo vai prosperar, vai crescer, e você vai ser promovido como esse rapaz, irmãos. O espírito da fidelidade era com ele. Esse espírito da fidelidade, ele é comigo, ele é com você, ele é com a igreja. Por isso que o Senhor falou que nós somos sacerdotes. Na verdade, nós somos reis, somos evangelistas, aquele que divulga e espalha a palavra do Senhor. Nós vemos que o patrão sentiu firmeza no jovem hebreu, e vendo o seu Senhor que estava com ele. Então, o nosso patrão na empresa, ele tem que olhar para nós e sentir firmeza em nós. Nós somos cristãos, irmão, nós temos que ser luz. Tem cristãos, irmão, que na empresa ele dá mau testemunho, ele conta piada suja, ele fuma, se envolve com rodinha. Não, você tem que ter o espírito da fidelidade, Jesus está de olho com você. Você tem que se separar do joio do trigo, irmãos. O joio é uma coisa, o trigo é outra coisa. Porque você tem que ser exemplo na sua igreja, você tem que ser exemplo na rua, no seu trabalho. Eu estou falando, não quero ser igual a esse crente. Ser crente igual a esse daí, conta piada, na verdade, fica mostrando na internet contrário. Nós vemos que fidelidade gera inveja, na verdade.
Os próprios irmãos do Senhor Jesus tinham inveja dele. Os próprios irmãos falaram para Jesus: olha, Jesus, você está aqui no subúrbio, aqui ninguém conhece você, vai para a cidade, você não é Jesus, você não é o fiel de Deus, você não é o sacerdote do Altíssimo, vai para a cidade, lá você vai ser conhecido. Os próprios irmãos de Jesus não acreditavam muito nele. É mais fácil os de fora acreditar em nós do que os de casa, né, meus irmãos? Fidelidade incomoda as pessoas. José, ele incomodava aqui nesta casa algumas pessoas. Nós vemos, irmãos, que a inveja do inimigo das nossas almas, só quando você é uma pessoa sincera, quando você é uma pessoa honesta, irmãos, em todas as áreas, você vai ter invejosos olhando para você. Nós temos um rei dos invejosos, que é o nosso inimigo principal. Ele vai sempre colocar coisas contrárias para que venha quebrar nossos princípios cristãos. Nós temos que manter fiel ao chamado do Senhor. Ele não quer o bem dos cristãos. O inimigo não quer. A igreja do Senhor Jesus está passando por um momento de infidelidade por alguns líderes. Mas ai daquele que quebrar princípio do Senhor, irmãos. O Senhor não tem o santo por profano, nem o profano por santo. Cada um vai pagar pelos seus atos, irmãos. Vemos sacerdotes quebrando o princípio de fidelidade ao Senhor, quebrando o princípio de fidelidade aos estatutos, aos chamados da igreja. Sacerdotes, reis, evangelistas, arrependam-se enquanto é tempo e voltem ao espírito de fidelidade que o Senhor colocou em você no princípio. Nós vemos que Deus, Ele não quer, irmãos, o mal dos cristãos. Deus quer o meu bem, Deus quer o bem seu. A princípio parece que algo está dando errado, a princípio parece que nada vai dar certo, mas saiba que Deus está conosco. Deus era com Paulo, Deus era com os apóstolos, Deus era com a sua igreja, Deus era com Jesus, mas Jesus tinha que obedecer os mandamentos, na verdade. O trabalho de José, ele foi testado e aprovado. Jesus, ele nos aprova, irmãos. Jesus que dá o carimbo de aprovado pela nossa fidelidade ao Senhor. O cair é do homem, o levantar é do Senhor, de Deus. Se você falar cair, fala: Senhor, eu peço perdão, me arrependo, coloca-me de pé outra vez, para que eu venha andar no espírito de fidelidade ao Senhor. Nós vemos que José, ele era fiel. Na verdade, onde está escrito isso? Diz o texto: ninguém é maior que nesta casa, na verdade. Então, o patrão dele, o general, ele colocou esse rapaz, irmãos, esse escravo, abaixo dele. Ele confiava no seu funcionário. Que prazer, que satisfação, que exemplo esse rapaz ele deu para a sua nação. Que exemplo ele deu para os seus irmãos que venderam com escravo. Que exemplo ele deu para o seu pai, para os seus antepassados. O espírito da fidelidade. Ele não quebrou esse espírito, irmãos. Ele tinha tudo para quebrar, para jogar tudo fora, mas ele manteve fiel ao pai dele. A doutrina da igreja, na verdade, a doutrina dos ensinamentos hebraicos, em nome de Jesus Cristo. Nós vemos que nós temos que estar alicerçados nos mandamentos do Senhor. Nós temos que ser fiel, irmãos, ao Senhor. Fiel até a morte, na verdade. Temos que caminhar nesse caminho da fidelidade. Nós não podemos ser igual Judas, na verdade. Veja vocês que Estevão, o espírito de fidelidade estava com ele, ele preferiu ser apedrejado, irmãos, de mentir, de renegar, de quebrar princípios. São exemplos que a Bíblia tem para cada um de nós, na verdade.
Nós vemos que José, ele reconhecia a soberania divina de Deus em sua vida. Nós temos que reconhecer que Deus é conosco, irmãos, nos nossos caminhos. Nós poderemos passar por percalços na vida, poderemos passar por delícias, há momentos que a gente acha que estamos sozinhos. Será que o Senhor nos esqueceu? Não, mas Ele não tinha esquecido de Paulo, Ele não tinha esquecido de Pedro, na verdade. Ele não esqueceu de nós, não esqueceu de Jesus. Ele não esqueceu de Dimas, que pediu perdão. Deus olhou para Jesus e viu a fidelidade de Jesus para com Deus, irmãos. São exemplos para nós. Nós vemos que Yosef, ele era fiel, que ele fugiu à tentação do maligno, na verdade. O maligno vai tentar, irmão, quebrar os irmãos. O maligno vai tentar colocar diante dos irmãos aquilo que os irmãos acham que são mais fortes. Forte é Jesus, irmãos. Nós somos vasos frágeis. Cuidado para que esse vaso não caia e não venha quebrar em nome de Jesus. Nós temos que ter esse espírito de fidelidade ao Senhor, na verdade. Igual Noé obedeceu, irmãos, a Deus, construiu uma arca gigante, colocou animais, porque Deus falou para Noé o que ia fazer. Noé tomou posse da palavra de Deus. Nunca tinha visto aquilo, mas nunca choveu daquele jeito. O espírito da fidelidade se manifestando na vida do patriarca Noé. Ele criou, construiu a grande arca e ficou dentro da palavra do Senhor, porque ele falou: o Senhor é fiel na sua palavra. Se Ele mandou nós entrarmos na arca, Ele vai ser fiel para mandar. Nós saímos da arca, irmãos. O espírito de fidelidade a Ló. Na verdade, a mulher dele quebrou princípios, os filhos quebrou princípio, mas Ló, ele permaneceu fiel. Ele obedeceu ao Senhor: sai da terra, que eu vou destruir essa terra. O espírito de fidelidade a Abraão, que é um espírito mais de fidelidade, mais forte do que Abraão. Talvez você não suportaria aquilo que Abraão fez no Monte Moriá, onde tentou sacrificar o seu único filho, o filho da promessa. Coloque-se na vida de Abraão, irmãos, coloque-se. Peça perdão e se arrependa. O único filho da promessa, ele vai sacrificar, porque ele acreditava que Deus era fiel até da morte ressuscitar o seu filho. Fidelidade ao Senhor. Abraão, o pai da nossa fidelidade, o nosso pai na fé, irmãos. Ele não duvidou da palavra do grande eu sou. Nós vemos que José permaneceu fiel e leal em todos os seus relacionamentos, até o último fôlego de vida. Ele disse para os seus irmãos: quando morrer, me leve meus ossos, me enterre na terra santa. Você está dentro de uma terra santa aqui, irmãos. Deus abençoe todos que congregam conosco na capela. Quando eles entrarem nesse lugar, que eles venham receber o espírito da fidelidade ao Senhor e à igreja do Senhor Jesus Cristo. Pessoas são fiéis aos projetos de Deus, gozarão da bondade de Deus do seu próximo. Na verdade, poderíamos passar por aflições, por angústia, mas o Senhor vai nos colocar do outro lado, onde está o troféu da vitória, nos esperando. Nós seremos bem-sucedidos em todos os nossos negócios. Permaneça fiel a Deus em tudo o que você fizer. Amém? Fidelidade ao Senhor. Na verdade, o Senhor está buscando homens e mulheres, moços e moças, jovens, crianças, adolescentes, fiéis. Seja fiel ao seu pai, seja fiel à sua mãe, seja fiel dentro da sua casa, em tudo aquilo que você faz. Seja fiel à igreja, aos seus pastores, em nome de Jesus Cristo.
Soberano Deus, eu te dou graças por essa palavra, fidelidade ao Senhor. Que o Senhor venha, baseado dentro da sua palavra de fidelidade, que o Senhor venha abençoar os seus filhos com bênção de cura divina. Precisamos de cura física, Senhor, para o nosso corpo, para nossos ossos, para nossos órgãos, porque o Senhor é fiel. Nenhuma palavra cairá por terra que não se cumpra no seu mandato, não se cumpra com o seu propósito. Abençoa todos os irmãos que congregam conosco, com bênçãos físicas, espirituais, mentais, financeiras, Senhor amado. E todos que estão ouvindo essa mensagem, venham receber o Espírito da fidelidade, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, Deus nos abençoe. Vamos em paz com a fidelidade em nós, em nome de Jesus. Graças a Deus. Senhor, estou aqui para te adorar e em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do teu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser, restaura o meu ser, Senhor, para o teu Senhor, estou aqui para te adorar e em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti. Vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua como um manancial do teu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser, restaura o meu ser, Senhor, para o teu louvor. Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito.